eu fiquei muito impactado, assim, porque eu, né, na hora eu fiquei meio tomado pela emoção, porque você vê Uhum. uma criança Em crise, chorando né. ali e tal, e aí coisa de 5 meses depois a mãe me mandou a foto da certidão de nascimento, que ele não tinha registrado o filho, ele resolveu registrar. Pessoal, mais um episódio de Café e Neuro. Hoje eu estou aqui com Manuel Soares, pai atípico, jornalista, apresentador, empresário, escritor. Tem mais alguma coisa aqui, Manuel, na listinha? Acho que a única verdade aí é a paternidade mesmo, essa a gente Paternidade, vai. que é o nosso ponto-chave, né? Você tem o Ezequiel e o Isael, que são seus filhos atípicos. Exatamente, exatamente. Quais são as idades O deles, Ezequiel e Manuel? Israel têm 6 e 7. Ao todo eu tenho 6 filhos, né, são E os 6. dois atípicos. Os 2 atípicos. São os Pelo mais menos os novinhos. é o que eu falo, né, são os atípicos laudados. É mesmo? Geralmente são os laudados. E eu e a Dinorá também somos autistas os 2, né. A Dinorá eu não Eu e a sabia. Dinorá somos, nós 2 somos Você neurodivergentes fala mais também. dos meninos, né, Manuel, assim, É, da paternidade atípica do que falar no autismo masculino, no eu homem. eu sigo mais um pouco do que a janela da utilidade, né, até porque, foi graças à pesquisa com a história deles que a gente acabou entendendo a nossa neurodivergência. Que Então, é que muito é o que comum, assim. acontece, né, na maioria dos casos. Então, a gente tenta dividir com as pessoas o máximo possível de informação, levando em consideração que nós, temos aí acesso a oportunidades de tratamento, oportunidades de convivência com Sim, profissionais muito bacanas, e que a gente sabe que a maioria da população brasileira não tem. Então, exatamente. às vezes, quando você democratiza informação, você consegue ajudar pessoas. Exatamente. Manuel, qual foi o momento mais difícil para você depois do primeiro diagnóstico? Eu confesso que eu tento não colocar na linha do tempo as dificuldades, porque, a gente é o que a gente olha e a gente acaba tendo isso como linha mestra, né. Sim. Eu tenho tudo na vida como oportunidades. Então, assim, Ezequiel e Israel me trouxeram a oportunidade de eu ser uma pessoa mais atenta, mais sensível, uma pessoa que reduz a velocidade da vida para observar a vida acontecer com um pouco mais de atenção, que é isso que a neurodivergência exige dos pais, né? Que os pais reduzam um pouco a sua marcha e observem a vida com mais atenção, sejam mais cuidadosos aonde colocam as sementes no coração das crianças, onde colocam os investimentos para que essa criança, esse futuro adulto tenha aí uma condição melhor na vida. Então acho que a oportunidade que chegou tanto para mim quanto para Dinorá foi de construir um outro olhar sobre a vida. E Perfeito. isso é interessante porque não é raro nós vermos as pessoas tentando atestar a sua qualidade de existência pela qualidade dos filhos. Exato. E aí a pessoa, não, ó, o meu filho é formado não sei aonde, meu Uhum. filho faz não sei o quê, meu filho trabalha ganhando tanto, como se o mérito do filho fosse resultado somente da sua presença na vida dele. O que eu costumo brincar, se seu filho tivesse virado um sequestrador, pego 20 anos de prisão, você também diria que a Você falaria, responsabilidade é né, sua? com esse orgulho, né. Né, ou mesmo que não fosse orgulho, mas você colocaria sobre você, Uhum, ou você diria: "Não, dei tudo o que ele precisava, mas ele uhum. virou porque ele quis". Sim, Então assim, eu acho que nós podemos nos reinventar como pais, sim. e para você se reinventar como pai, né, a paternidade, a maternidade, a parentalidade como um todo, é um substrato do que você é como pessoa. Então se você não é uma pessoa bacana, raramente você vai conseguir ser um pai bacana. E Então uma tem muito aprendizado aí. É muito aprendizado, exatamente puxando esse gancho. Bom, eu sou médica, eu atendo muita criança atípica, mas muita mãe
que você, como pai atípico e ativista dessa causa de paternidade atípica, acha que acontece que os pais simplesmente, após diagnóstico, vão embora? São poucos que ficam. O que Eu, acontece na cabeça do homem, assim, esse jeito de pensar mesmo? Que medo que dá para ir embora? eu vou dizer a você o seguinte, eu acho que, obviamente, a atitude de muitos homens está tipificada no artigo 133 do Código Penal, abandono de incapaz. Então, assim, existe prerrogativa legal para esse cara ir para a cadeia pelo que ele faz. Porque o que ele faz é um crime. E a gente não pode esquecer disso. O que ele faz é um crime. Ele está abandonando uma pessoa nessa condição. Por outro lado, eu também sempre penso que a sociedade não tem moral para questionar esse pai. Por quê, Porque o Manuel? homem ele abandona, mas o poder público também abandona, mas a sociedade como um todo abandona o neurodivergente. Se você parar para pensar, a colocação do neurodivergente nos bancos escolares e no espaço de trabalho é algo que a sociedade não aceita. Então, às vezes eu vejo pessoas utilizando da atitude irresponsável desses homens como uma forma de se posicionar na internet, mediaticamente, e tudo bem, mas o que de fato nós estamos fazendo para que essa criança tenha uma Nossa. outra realidade? E eu sou um homem autista, e como homem autista eu tenho meus hiperfocos. Um deles é analisar sistema, né? Eu sou um cara que analisa processos sistêmicos, e sempre foi assim na minha vida. Principalmente processos sistêmicos ligados a estruturas sociais, mais do que estruturas numéricas. Se você compra um saco de laranja e vem 5 laranjas podres, você diz que aquele saco é ruim? Porque vieram 5 laranjas podres, você diz que o saco é ruim? 5 laranjas. 5 laranjas. Ainda tem 95, né? Se fossem 10 laranjas, você jogaria o saco todo fora? Agora, se você comprasse um saco com 100 laranjas e chegassem 70 laranjas podres, qual seria a Aí sua sim. opinião sobre o fornecedor? Nossa. Aí não é Aí. mais a questão da laranja. Sim. Aí é a questão, sei lá, do processo de produção, de transporte, Sim, armazenamento. sim, com Alguma certeza. coisa está errada porque está fazendo de cada 10 laranjas, 7 serem Serem ruins. podres. Quando nós falamos da paternidade, de cada 10 famílias atípicas, em 7 o homem vai embora. Exato. O número é muito alto. E nós ficarmos achando que é só uma questão de comportamento individual, é não observar o problema. Existe uma questão sistêmica. É 70%, gente. Não é 3%, não é É 5%. muito alto. Eu quase não vai pai no consultório. Então, assim, se nós temos um cenário de 70% de abandono, nós precisamos começar a estudar o que é que está Que vem acontecendo. por trás disso. Então, a primeira coisa que eu acho que, pelo menos no processo de pesquisa que meu time tem feito e a gente tem visto, é que em boa parte dos casos, o autismo em especial, ele é uma carga genética paterna. Então, se o autismo é uma carga genética paterna e uma das características do autismo é a rigidez cognitiva, será que o abandono desse pai não está ligado a um processo de rigidez cognitiva, de não conseguir se acentuar o cenário que chegou? Bem Com boa válido. parte das mães que eu converso, eu pergunto a elas, vocês já tiveram vontade de abandonar o filho? Elas dizem sim, todo dia. Todo dia. Não abandono porque eu amo e não abandono porque vão falar mal de mim. Exatamente, a sociedade. O homem não liga para o que a sociedade Não, aí diz. que tá, a sociedade nem o cobra. É, O homem liga para É. o que a sociedade fala, porque se o homem não ligasse, ele iria atender impulsos sexuais ligados à infantilização. Por que nós não temos tanto pedófilo? Porque a pedofilia é uma coisa condenada. Uhum. Por que nós não temos homem espancando a própria mãe?
Porque bater na mãe é feio. Ou seja, as regras sociais que nós, enquanto sociedade, impomos ao homem, ele se obriga a respeitar. Só que ao homem não é imposta a regra social de ficar com o filho. A cultura que nós temos não impõe isso a esse homem. Então, assim, eu acho muito interessante, porque o menino de 25 anos hoje, que abandonou um filho neurodivergente, há 15 anos ele tinha 10 anos. Quem era esse menino há 15 anos? Quem éramos nós há 15 anos? E o menino de 10 anos hoje, daqui 15 anos, ele vai ser um pai de 25 anos. Quando ele abandonar, a gente vai estar falando mal desse menino também. Então, assim, quando nós falamos de paternidade atípica, boa parte da sociedade presta um serviço irrelevante na vida das mães, porque se junta com essa mãe para falar mal do pai. Confesso que na hora é legal. Na hora dá uma catarse, você coloca para fora, cria ali um momento de kumbaya que todo mundo, vagabundo, não sei o quê, tá tudo certo, faz bem na hora. Mas No fim das contas, ela volta para casa e volta sozinha. Quando o menino tem uma crise de regulação, ela continua sozinha. Então, assim, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais sério, um pouco mais responsável quando falamos disso, porque, cara, se você me perguntar se eu já tive vontade de ir embora e deixar meus filhos, toda semana. Se você perguntar se a Norá tem vontade de largar tudo, toda semana. e isso é algo que a gente ouve todos os dias de grande parte da A gente comunidade tem das vontade mães. toda semana. Difícil, né? Porque a vida é uma vida desafiadora. Porém, a partir do momento que você tem acesso à informação, você acaba criando estratégias de reposicionar. Eu estou agora terminando um curso virtual específico para homem. Porque eu acho que tem uma coisa também. A gente não pode querer que vocês, mulheres, resolvam o problema, porque vocês já estão sobrecarregadas. Então essa resolução ela acaba ficando na nossa responsabilidade enquanto homens. Eu sou muito atento a isso, porque quando nós estamos sentados numa roda de 4 ou 5 homens, a conversa é outra. Aí a conversa é de vagabundo para vagabundo. Aí não tem um cara vir dizer, não, porque ela é louca. Não, irmão, aqui esse papo não cola. Quando nós estamos sentados entre nós, tudo muda. Recentemente eu fui chamado por uma mãe em uma favela de São Paulo, porque o filho de 7 anos, um menino com autismo, denominado como suporte 3, estava tendo uma crise de regulação e muito séria, e o pai dele era um homem vinculado à criminalidade no território, e as pessoas acabam tendo acesso ao meu telefone e tal, e me ligou de noite, apavorada, porque o cara estava xingando, o menino chorando, e ela também numa crise de nervo absurda. Aí eu falei para ela, Preta, vou dar um chego lá para tentar ver como é que eu posso ajudar, né? Ela disse, bom, só tente voltar porque você tem 2 filhos, né? Então, se a bala pegar, volte para casa. Aí quando eu cheguei lá, né, tava aquele homem, né, alterado, porque ele estava vendo uma situação delicada, o menino chorando, a mulher, né, gritando, porque óbvio, chega um momento que a comunicação civilizada ela vai por terra, e essa é a realidade do cenário. E aí o cara, né, tava armado, aquela coisa e tal, e eu fiquei morrendo de medo, né, porque eu Nossa. sou um ser humano, tenho medo. Ele, o que você quer e tal, não sei o que. Eu falei, eu queria falar com você, mas, pô, vou falar com você armado, eu tô com medo. Como é que eu faço? Eu não vou fazer nada com você, só quero saber o que você quer. Eu falei, não, só queria te explicar o que eu passo com um filho similar ao seu. Se você quiser ouvir, eu vou te falar. Aí ele, né, baixou um pouco a bola e tal, guardou a arma. Falei pra ele, falei, cara, olha, seu filho tem 7 anos, não fala, fica brabo, e o seu filho, ele gosta de ficar se machucando, que é o que a gente chama de heterolesivo. Ou seja, seu filho ele tem resistência à dor.
Eu não sei o que passa pela sua cabeça, mas seu filho é presa fácil para pedófilo. Porque ele não sente dor, se alguém abusar sexualmente Abusar. dele, ele não vai poder falar. Ele mora numa quebrada em que a mãe chega 9 horas da noite com ele, sai de manhã, às vezes ele tem que ficar sozinho porque ela tem que fazer faxina. Você não está aqui. Eu disse a ele, bom, daqui a pouco eu vou receber a notícia que você foi matar alguém aí porque alguém violentou sexualmente seu filho, mas aí não vai adiantar mais. Então, assim, só queria te lembrar que é o seguinte, você está dando uma vítima de presente para um pedófilo porque você quer ser o brabão. Ele te ouviu. Esse cara foi muito doido, assim, para mim, foi muito impactante. Ele começou a chorar e perguntou para a mulher se alguém já tinha violentado o filho dele. Eu fiquei muito impactado, assim, porque eu, né, na hora eu fiquei meio tomado pela emoção, porque você vê uma criança Em crise, chorando né? ali e tal. E aí, coisa de 5 meses depois, a mãe me mandou a foto da certidão de nascimento, que ele não tinha registrado o filho, ele resolveu registrar. Olha só, que história. E isso, de certa forma, levando em consideração todo esse ambiente mais primitivo que as pessoas mais pobres vivem, me traz uma ponta de esperança. Hoje em São Paulo, eu lidero um projeto que é o Circuito Paternidade Atípica, onde nós, no ano passado, já visitamos 10 favelas de São Paulo, Que conversamos com mais de legal. 500 famílias e fizemos a formação de 250 buscadores que vão até as casas conversar com os homens para começar um processo de aproximação, porque a gente sabe que a ausência paterna cria disfunções cognitivas na criança, porque a criança ela tem ali no seu córtex pré-frontal uma necessidade de ter segurança, uma necessidade de ter amparo, Exato. e às vezes é segurança gravitacional. A criança senta no vaso, para aquilo ali não é um vaso sanitário, é um buraco onde ela vai ser engolida. Então, às vezes o desfraude da criança está ligado a uma insegurança gravitacional, às vezes o processo de seletividade alimentar está ligado a uma insegurança de deglutição, às vezes o distúrbio do sono está ligado a uma insegurança de fechar Sim. os olhos. Então, a presença desse homem naquele Mudaria ambiente muita coisa. muda muita coisa. Então, por mais que a gente queira ficar falando mal dele, xingando ele, a gente tem que entender o que é prioridade para nós. A gente quer a alegria de ver essa criança se desenvolvendo, ou a gente quer satisfazer o nosso ego para ficar falando mal do cara. E eu até Mas, agora ainda não sei qual é o melhor dos dois ainda. Manuel, qual que é o feedback que você tem, que você está tendo de todo esse trabalho? Então, a gente teve aí um resultado super positivo com essa sua abordagem, e o restante é algo que está trazendo respostas boas, ou realmente é um trabalho que existem homens que mesmo assim... Cara, Não- o que eu digo a você é o seguinte: é muito cruel você dizer que uma coisa funciona ou não funciona, porque para quem funciona é muito precioso. Para quem funciona é muito precioso. Eu acho que nós, enquanto sociedade, estamos muito mal acostumados a uma lógica de fast food de soluções, Nossa, que alguém precisa trazer a solução e dizer, olha, isso aqui. Todo mundo quer um sistema pronto e fechado. Então, assim, você precisa investir no outro. sim. Você precisa investir tempo, precisa investir recurso. Será que a Secretaria de Educação dessa cidade, ou do Estado, ou o Ministério da Educação tem uma lógica de PEI para essas crianças? Será que o processo de avaliação terapêutico é um processo sistematizado? É um problema que é uma raiz muito profunda, né? Por exemplo, além da escola, como que são as intervenções, né, dessas crianças? Então, assim, aí a pessoa vem dizer para mim, porque o pai abandona. Poxa, amigo, você também abandona, cara. É. Você também abandona, você também, na hora que você faz o seu orçamento do ano,
essas pessoas não estão dentro da sua prioridade de orçamento. Ah, não, mas ele é pai. Bom, então é essa a prerrogativa? Então, assim, eu fico atento, assim, que acho que é muita gente sentando em cima do próprio rabo e apontando dos outros, sabe? Eu acho que homens irresponsáveis precisam ser cobrados publicamente, e essa cobrança ela tem que acontecer na letra fria da lei, Sim. assim como acontece na Maria da Penha, assim como acontece no caso de pensão alimentícia. Não pode passar pano para vagabundo, não é essa a lógica. Mas, por outro lado, a gente não pode perder o foco de quem é a nossa prioridade. A nossa prioridade é o bem-estar da criança. Se a gente esquecer disso, a gente só está agindo de uma perspectiva egoicamente coletiva. Manuel, apesar de a gente ter muitos problemas enraizados culturalmente falando, no nosso país, para um pai atípico hoje, qual seria o maior conselho que você daria para ele ir atrás dos direitos dessa criança, lidar com escola, lidar, até procurar uma ajuda com a equipe multiprofissional por conta de crises sensoriais, ele tem que entender por que existem essas crises. Que conselho você daria para um pai que recebeu um diagnóstico e está perdido? Eu acredito que nós nos formamos enquanto sociedade, enquanto célula social. A primeira célula que uma criança vive é a célula familiar. Eu acredito muito na família. Eu acredito que a família é o lugar transformador. Se tudo der errado, é para a família que a gente volta. Eu aconselharia esse homem, antes de buscar informação, antes de qualquer coisa, tenta entender qual é a sua cultura familiar. A sua cultura familiar é do afeto, a sua cultura familiar é da sua esposa conseguir tomar um banho de 20 minutos, a sua cultura familiar é de dormir antes das 8, a sua cultura familiar é de você tomar pelo menos 2 litros de água no dia, a sua cultura familiar é de praticar esporte. A partir do Perfeito. momento que você é meio oráculo de Delfos, quando você conhece a si mesmo, aí você está preparado para Uhum. buscar informação. Porque, assim, eu posso indicar uma série de posicionamentos e posturas, mas se o solo não estiver fértil, nós estamos jogando semente no concreto. Então, o que eu pediria para os homens é que eles fossem menos homem e mais pai. Porque o que é necessário para você ser homem é força, rigidez e capacidade de destruir o que tiver à sua volta Sim. em nome da sua família. Mas para ser pai, não é com força, é com afeto, não é com rigidez, é com flexibilidade. E o seu valor não é definido pelo que você tem capacidade de destruir, mas de construir. Então, eu recomendaria esses homens a abrirem mão da macheza e abraçarem um pouco a paternidade. E uma última pergunta que eu tenho para te fazer: o que é inclusão para você? Olha, diversidade é se você me chamar para festa, inclusão é se você me convidar para dançar. Nossa. Pertencimento. Se eu não dançar, não tá tendo inclusão, eu só tô lá fazendo graça Só para ir você para a rir. festa. Aí é legal para você, não é para mim. Perfeito. Muito bem. Manuel, quero agradecer muito o Obrigado. seu tempo. Você veio para uma palestra hoje e aceitou participar do Café e Neuro. Queria te dar um presente como agradecimento, uma lembrança. Obrigado. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigadão.